Eu recebo algumas mulheres no escritório que não têm uma causa grave para se divorciarem, mas elas estão infelizes no casamento. Não tem uma violência, uma traição, mas parece que elas estão cansadas daquela vida que elas escolheram ter, sabe? Cansadas daquele parceiro e se sentem culpadas de estarem querendo se divorciar. Mas será que é o casamento que está fazendo elas infelizes? Será que se tirar o marido vai trazer a felicidade? Será que essa mudança é interna ou é externa? Meu nome é Lúcia Tina, eu sou advogada de família há mais de 25 anos e nesse terceiro episódio do podcast Estado Civil Inteira, eu te convido para que a gente possa refletir sobre a possibilidade de se reconstruir durante a relação. Muitas mulheres casadas ou que vivem em união estável, elas travam profissionalmente, né? Chega uma hora que elas desacreditam nelas mesmas individualmente e passam a se dedicar à família, né? Apostando na profissão do marido, fortalecendo a relação com os filhos, sempre para eles, por eles. Elas acabam se vestindo de uma personagem de esposa dedicada à família, que por sinal é uma atitude louvável, né? Generosidade, compaixão, amor, cuidado. Não dá nem para criticar essas mulheres quando é uma escolha consciente. Eu, particularmente, admiro muito. No entanto, a vida vai passando e ela se cansa dela mesma. Ela se cansa desse papel que ela assumiu e acabou acostumando a família com essa troca de ceder mais e receber menos. E aí, para sair dessa personagem, se despir dessa roupa de esposa, ela acaba tendo a opção de sair do casamento, deixar o marido. Mas eu observo que muitas vezes não foi o marido que a vestiu assim. Ela que, para agradar o marido, para obter aquele olhar de admiração dele, ela se colocou nesse lugar de coadjuvante da vida dele. Só que ela vai amadurecendo e chega uma hora que ela não cabe mais nessa roupa de esposa, ficou pequena para ela, né? E ela entende que ela precisa ser a personagem principal da própria vida. Se sente desperdiçada porque, no fundo, ela sabe que ela pode muito mais. Você pode muito mais. Aí ela acredita que o marido é o problema. E se justifica de não ter crescido profissionalmente por causa dele, sem tentar reconstruir a vida ao lado dele. Por que não tentar essa retomada da vida com a parceria do marido? Será que é tão difícil? Eu percebo que existe esse medo da mulher se colocar inteira para o marido, né? É muita mudança para ela. Dela assumir a sua essência, dela se fazer respeitada do jeito que ela acha que ela deveria ser, se colocar como prioridade, né, das escolhas dela, ser quem ela é ou quem ela gostaria de ser. É claro que essa mudança durante o casamento, ela causa conflitos. Certamente vão dizer, nossa, você só quer o tempo para você agora, virou egoísta, né? A família não entende muito bem que você está querendo retomar aquilo que você sempre achou de você e nunca teve coragem de fazer isso. Mas depois que esse tempo passa, esses conflitos passam, acredita, você pode ser muito mais admirada porque você vai estar em paz com você. Você vai se admirar e a partir do momento que você se admira, os outros certamente vão te admirar também. Uma vez eu fiz uma mediação de um casal que queria se divorciar. Chegou uma hora que a mulher começou a chorar compulsoriamente, dizendo que não era bem isso que ela queria, mas ela estava se sentindo desperdiçada, ela cansou de ser menos do que ela poderia ser. Ali abriu uma porta para que eu pudesse pensar que o divórcio não seria a melhor solução para aquele casal, que eles ainda não tinham tentado uma reconstrução dela durante o casamento.
né? E eu comecei a explorar o sentimento de desperdiçada, e o marido, pasmo ouvindo aquilo, porque ele nunca tinha participado dessa demanda dela, né? E aí eu abri para o marido essa possibilidade. Que tal você participar disso, né? E acabou virando um grande pacto de convivência dele investindo nos projetos dela, né? Demorou mais 2 horas a mediação. E veja, a mediação, ela serve para te surpreender também. Você começa e você não sabe onde vai dar. Então, foi um caso que me despertou para falar sobre isso, né? Sobre essa reconstrução e a possibilidade do outro entender aquilo que você realmente é ou gostaria de ser. Não é impossível fazer isso. Basta conversar sobre isso. Eu percebo que muitas mulheres têm medo de se abrir, de falar sobre isso, porque têm medo da mudança durante o casamento e não sabem como ele vai receber isso, né? Teve outro caso de um divórcio que eu fiz, em que a mulher estava insatisfeita no casamento e depois do divórcio ela desabrochou, assim, virou atriz de teatro, sabe? Ficou conhecida. E depois ela veio me falar que o marido a procurou perguntando por que ela não fez isso durante o casamento, né? Que ele teria gostado muito mais dela nesse papel que ela é do que aquele que ela criou para agradar ele. Eu até escrevi uma música sobre isso, que está no Spotify, interpretada pelo Grupo Madalena, que é um grupo que eu amo. Tem um álbum com as minhas composições, né? Histórias em Samba de Lúcia Tina. E essa música se chama Espinhos de Margarida. Ela fala sobre essa vestimenta que a gente usa para agradar o outro. E se nós fôssemos mais autênticas, a gente agradaria muito mais. Eu vou recitar essa música para vocês, porque eu acho que ela encaixa muito nisso que a gente está falando. Ela é assim, ó. Não precisava disfarçar sua estranha verdade só para me agradar. Foi bom. Apesar disso, foi bom. Ter seu doce sorriso, traidor da sua própria vontade, me enganou. Foi bom. Apesar disso, foi bom. Não vale mentir para si mesmo. Também tenho pequenos segredos. Nem as rosas são rosas, mas não dizem que são margaridas. Não causam feridas se mostram os espinhos. Seus falsos carinhos, meu ingênuo suor, foi bom, mas podia ter sido muito melhor. Então é sobre isso, é sobre se você for autêntica, a sua relação vai ser muito melhor do que essa vestimenta que a gente usa para agradar o outro e que é fake. Que muitas vezes, depois que o tempo passa, já não cabe mais da gente, sabe? Fica pequena, a gente fica grande, a gente fica muito grande. É por isso que eu afirmo que as mudanças podem ocorrer durante o casamento. Aliás, deveriam ser tentadas, pelo menos. A não ser que a gente esteja falando de uma relação tóxica, né? Aí não. O narcisista, por exemplo, se você falar para ele que você tem um projeto de vida, ele vai te ridicularizar, vai rir de você, vai te diminuir, nunca vai te estimular para uma mudança de vida, né? Porque ele vai desacreditar em você e vai fazer com que você desacredite em você também. Nesse caso, eu costumo abrir uma portinha para a pessoa sair e dizer, divorcia. Né? Eu não tento fazer com que ela pense em se reconstruir durante a relação, né? Então, tudo vai depender de quem você está do lado. Agora eu vou falar um pouco sobre a minha vida pessoal, porque eu mesma tentei me reconstruir durante o casamento. Eu criei um site, fui fazer uma pós-graduação em jornalismo, apesar de ser advogada. Criei um canal do YouTube e fui parar até na televisão, no programa Mulheres, que eu falava sobre direito de família. Ou seja, eu fiquei grande demais para aquela personagem de esposa. No livro que eu escrevi, Estado Civil Inteira, é um romance em que a personagem principal, a Rose, ela precisa sair do casamento para se reconstruir, né? O livro é sobre isso. Mas ela encontra a Kathleen, que é uma das mulheres que passa na vida da Rose nesse livro. E a Kathleen, ela, apesar de não ter nenhum atrativo físico, passou por várias dificuldades no casamento, mas nunca deixou de ser autêntica.
né? E tem o melhor marido do mundo. Eu construí essa personagem justamente para provar que se você se valorizar, você vai ser muito mais valorizada pelos outros, né? Ainda mais aqueles que te amam. Eu costumo dizer que quando a matéria-prima de quem está do seu lado é boa, eu me refiro ao caráter, aos valores, ao potencial de amar, ao potencial de cuidar, porque às vezes a pessoa até nem tem atitudes de amor, mas porque ela ainda não explorou aquilo. Mas você percebe que ela tem esse potencial de cuidar, de amar, né? Então, quando você percebe que vale a pena, em vez de sair da relação, tenta esculpir a obra, ressignifica num novo formato que pode ser que dê muito certo. Que tal tentar? Você já tentou pensar no seu dom, no que você gosta de fazer, para que você possa explorar junto com quem está do seu lado? Que tal convidar ele para participar disso? Pode ser que você se surpreenda. Chega de abrir mão de você mesma, de ser carona da própria vida. Pega a direção, convida quem está do seu lado para essa jornada de ser inteira. Divórcio nem sempre resolve. A mudança não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então tenta. E se as pessoas ao redor não couberem na sua mudança, aí sim, você segue sozinha. Mas é importante você saber que não é preciso estar sozinha para se reconstruir. Bom, eu espero que você tenha gostado desse episódio do Estado Civil Inteira. Tem mais 2 episódios antes desse que vale a pena assistir. Está no Spotify, está no YouTube. E se você gostar, compartilha com quem você acha que tem interesse e traz temas para que a gente possa aqui dividir, porque o importante aqui é somar e se acrescentar juntas.